Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Paula, eu sou professora do atendimento educacional especializado, sou também neuropsicopedagoga e hoje eu vou contar para vocês como que eu entrei na educação especial, na educação inclusiva, como foi toda a minha trajetória até hoje, né? Já tem 10 anos que eu estou no serviço público, na escola pública, e tem 5 anos que eu estou no atendimento educacional especializado, um lugar onde eu me identifiquei, me encontrei enquanto profissional. E vou falar um pouco, né, da minha trajetória, quando eu cheguei realmente no atendimento. Eu não sabia por onde começar, por onde iniciar, mas a minha vontade era grande de fazer alguma coisa, de fazer algo, né, e que tivesse ao meu alcance para poder mudar a vida daquelas crianças que tanto precisavam de mim. Eu me identifiquei muito porque eu sou uma mãe atípica e aí eu vi o desenvolvimento do meu filho, eu vi as estratégias que eu fiz para que ele alcançasse o desenvolvimento esperado para a idade dele. Então, eu resolvi também fazer isso pelos aqueles alunos que tanto também estavam precisando ali dentro da escola, porque nós sabemos que o sistema, né, educacional ainda está caminhando com relação à educação inclusiva. E quanto mais profissionais estiverem dispostos a estudar, dispostos realmente a tentar mudar alguma coisa, ou pelo menos se permitir tentar fazer algo por uma criança com deficiência. E foi nesse pensamento que eu pedi para ir para a sala de recursos multifuncionais. Quando eu cheguei, eu me deparei com... na verdade, eu me encontrei perdida em meio a tantas coisas que tinha que fazer, mas muitas das coisas não tinham muita função. E assim, nós não tínhamos um bom direcionamento. E aí eu tive que me reinventar, eu tive que explorar mais, né? Afinal de contas, por mais que eu tenha tido a minha experiência pessoal com deficiência, eu estava ali lidando com vários tipos de deficiência e com diversidade, né? Um público diverso, que também tem a questão familiar, né? A questão social também. E isso me deixou um pouco perdida, um pouco confusa, mas eu não desisti. Eu me encontrei ali e realmente eu queria fazer alguma coisa significativa. Eu primeiro fiquei itinerante. Então, eu assumi a escola de educação infantil, escola de anos iniciais e escola de anos finais. Então, cada dia da semana eu estava numa escola diferente, devido à falta de profissionais especialistas para o atendimento. Então, eu ficava nessa rotina itinerante, preparava tanto atividades e recursos para crianças menores e para adolescentes. Então, era nessa faixa etária de educação infantil, desde lá dos 3 anos até anos finais. Mas depois de um período, mais ou menos 1 ou 2 anos, que eu passei nessa função assim de itinerante, eu fui somente para uma escola dos anos finais. E aí sim, lá eu pude ver muitos resultados dos meus alunos. Eu vi assim conquistas que para mim eu estava também vencendo, eu estava também alcançando aqueles objetivos junto com eles. E eu pude também ter apoio de professores, porque nós sabemos que os professores precisam sim de muito apoio, também de mais conhecimento nessa área das pessoas com deficiência, né? De práticas realmente ativas, que eles possam executar na sala de aula. Porque falar é muito fácil, né? Mas aí quando você chega com as práticas e eles veem aquilo dando certo, aquilo acontecendo, essas barreiras atitudinais, elas vão se quebrando e vão dando lugares a oportunidades. Então, eu vi professores começarem a tentar fazer atividades adaptadas, eu vi alunos deixando de ter cuidadores
né? Porque chegaram lá na escola no 6º ano com muita dependência de um cuidador, e a gente conseguiu, com atividades adaptadas, com estratégias direcionadas, a gente conseguiu que essa criança, que esse adolescente deixasse de ter um apoio, um cuidador, e tivesse a sua autonomia. E essa criança não, né? Esse adolescente, já no finalzinho, lá no 8º ano já, que ele entrou no 7º e aí no 6º, na verdade, ele entrou no 6º ano, e quando foi no 7º ano, a gente já estava vendo ele lendo, porque ele chegou sem ler, então ele começou a já fazer as atividades sem precisar de adaptação. Então, cada degrau era uma vitória, e esse adolescente passou a não ter mais cuidador. Ele é totalmente independente, ele participa das aulas ativamente, ele ajuda inclusive os professores. Então, ver essa evolução, preparar esse adolescente para a sociedade, para ter um trabalho, isso foi muito gratificante para mim. Fora as outras experiências que eu tive, aluna com síndrome de Down, que começou a falar suas primeiras palavrinhas, né? Começou a ler as primeiras palavrinhas, a família não acreditava e de repente começou a ver isso, né? Então, todo esse trabalho foi me motivando cada vez mais, e eu fui me aprofundando, eu fui buscando coisas melhores para os meus alunos. E aí, agora, nos próximos vídeos, eu vou falar de cada instrumental que nós temos. Eu moro no interior do Ceará, e eu acredito que cada região, cada cidade, dentro da Secretaria, né, de Educação, eles repassam os instrumentais. Tem Secretaria de Educação, pelo menos aqui no estado do Ceará, que ainda não tem o setor da educação inclusiva, mas na minha cidade tem, e eles repassam os instrumentais, né, para poder os professores se basearem pelos instrumentais, que são vários, e eu vou trazer eles nos próximos vídeos. Vou falar de cada um deles para quem está começando no AEE, para quem pretende começar no AEE, para que não fique perdido nem confuso, assim como eu fiquei, né? Porque eu não conhecia nem as outras professoras da minha cidade, eu fui conhecendo aos poucos. Eu tive a ajuda de uma que me orientou com relação aos instrumentais, mas de fato mostrar, porque na verdade a gente precisa, algo que a gente não conhece, a gente precisa que o outro nos ensine, que o outro nos diga. E para que você que está querendo entrar na educação inclusiva, na educação especial, para que você não se sinta perdida, vocês possam acompanhar aqui nos vídeos, vocês acompanhem os próximos vídeos para que vocês entendam todo esse processo, entendam dos instrumentais. Vou disponibilizar também cada um deles para que vocês possam também fazer uso deles lá na sala de recursos, viu? Então é isso, é um vídeo curto, mas para falar da minha grande paixão, né, do meu propósito, que hoje eu sei que esse é um propósito na minha vida. Então, até mais. Se inscreve no canal para continuar assistindo, né, os vídeos sobre atendimento educacional especializado, estratégias para o ensino das crianças com deficiência.